Bom, pessoal, agora eu vou pegar aqui um artigo que vai falar um pouco sobre a origem do tal design inteligente. Se ficar muito comprido esse texto, tá? Eu faço em duas partes do vídeo, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui um pouco sobre a história do design inteligente. O debate entre evolução e criação, há muito tempo superado pelas atuais descobertas científicas, atualmente renasce, sob um novo enfoque. A transformação do criacionismo científico em teoria de design inteligente, que nada mais é do que um criacionismo, com uma roupagem científica. Após a fragorosa derrota dos criacionistas, em 1987, no caso Edwards versus Aguilar, o criacionismo assume a fachada de design inteligente, vamos chamar aqui pela sigla DI. O movimento do design inteligente alega que a vida não poderia ter se desenvolvido por meio de processos naturais aleatórios, mas que somente por meio de uma força inteligente é possível explicar a complexidade e a diversidade das espécies, ou seja, um criador, alguém por trás. Mas a identidade ou origem desta força é irrelevante. Então pode ser qualquer coisa, pode ser um deus, um ET, etc. Mas eles defendem que tem que ter tido uma criação por trás, tá? Uma força criadora. Um dos primeiros argumentos referentes ao debate sobre a existência de um design no universo surge com Platão no século 6 a.C., em seu tratado Timeu. Tal argumento fazia menção à proposta de um demiurgo, ou seja, um deus menor que criou todas as coisas, mas que não seria o verdadeiro Deus. Aristóteles, em seu trabalho Metafísica, desenvolveu a ideia de um criador design do cosmos, o motor imóvel. Por volta de 45 a.C., Cícero, em De Natura Deorum, propôs que o poder divino deve ser encontrado no princípio de uma razão que permeia toda a natureza, ou seja, tinha que ter uma razão por trás, segundo Cícero. Essa linha de raciocínio aplicada a um designer sobrenatural é denominada argumento teológico para a existência de Deus. O cristianismo, ao mesclar a filosofia grego-romana com a mitologia judaica, a fim de convencer os gentios a respeito da veracidade da nova seita, passa a dar sentido lógico àquilo que dentro do judaísmo era meramente uma questão de fé. Todavia, aquilo que não interessava foi posto para baixo do tapete. Quanto ao pensamento grego, deve-se dizer que entrará no cristianismo como um sistematizador das verdades reveladas e como justificador dos pressupostos metafísicos do cristianismo, não, porém, como elemento constitutivo, essencial e característico, porquanto este é hebraico e cristão. E quanto ao direito romano, deve-se dizer que entrará no cristianismo como um sistematizador do novo organismo social, a Igreja, e não como constitutivo de seus elementos essenciais e característicos, que são próprios e originais do cristianismo. Dessa forma, ao se cristianizar o pensamento grego-romano, o Deus bíblico passou a ser o regente e criador do mundo, a todos os convertidos da nova fé, ou seja, abandonaram-se as mitologias anteriores e colocou-se uma única no lugar, ou seja, o que nós temos na Bíblia hoje, que Deus pegou o barro e do barro Deus vai lá e faz o homem, um modelo criacionista. Tomás Aquino, por volta de 1273, na sua obra Suma Teológica, ele propôs o design como uma das suas 5 provas. Maiores detalhes sobre o pensamento filosófico cristão, consultar Mundo dos Filósofos. A proposição de Tomás de Aquino foi utilizada por William Paley em 1802, em seu livro Teologia Natural. Como argumento, é a analogia do relojoeiro, que no século XIX é a base da teologia natural, o entendimento da mente de Deus. O que é essa analogia do relojoeiro aqui explicar para vocês? É aquele argumento que se você tem um relógio muito complexo, com pecinhas bem delicadas, parafusos quase microscópicos, etc., é porque teve um relojoeiro por trás. Então eles fazem essa analogia para dizer que se o ser humano é complexo, tem sistema nervoso, sistema ósseo, sanguíneo, etc., neurônio, então deve ter tido uma força criadora por trás, tá? Esse é o argumento. Por meio deste movimento incentivado pela descoberta de fósseis e observações de espécies, Darwin escreve A Origem das Espécies, em 1859. O termo design inteligente é encontrado em uma edição de 1847 da revista Scientific American e um livro escrito por Patrick Edward Dove, de 1850, e até em uma carta de Charles Darwin que é datada de 1861. O termo também foi utilizado pelo botânico George James Allman em um discurso no encontro anual da Associação Britânica para o Avanço da Ciência de 1873. Em 1925, a Lei Buller baniu o ensino da teoria da evolução. Buller
O Buller Act, ou seja, o Ato de Buller, proibiu o ensino de qualquer teoria que negasse a história da divina criação do homem, de acordo com a Bíblia, o que foi interpretado como uma violação das liberdades civis, o célebre caso Scopes. Então ele proibiu qualquer teoria que fosse contra o criacionismo. O professor John T. Scopes, que é o julgamento do macaco, é processado e condenado por estar violando um ato da Assembleia Legislativa do Estado, a proibição do ensino da teoria da evolução. Mas, por detalhes técnicos, a sentença foi derrubada, sem ser julgado o mérito da lei anti-Darwin. Você vê que Darwin causou um alvoroço tão grande que criaram até leis, né, nesses países proibindo o ensino do evolucionismo. Mas as leis que baniam a evolução resistiram até 1967, quando foram proibidas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Nos anos 60 e 70, entra em campo uma nova geração de criacionistas que passou a demandar igual tempo para Darwin e para o Gênese nas escolas. Argumento: a evolução é apenas uma teoria, não fato. Inclusive até hoje uso esse argumento. Até no meu grupo usaram isso aqui. É que o pessoal não sabe que teoria científica, ela tem evidências que corroboram a teoria. A Creation Research Society, fundada em 1963, toma a linha de frente das organizações criacionistas e consegue aprovar em algumas legislações a exigência de que os livros escolares incluíssem a advertência de que a origem e criação do homem e seu mundo não é um fato científico. A Bíblia era designada uma vez mais como texto de referência. Aí a Associação Nacional dos Professores de Biologia recorre e vence na Suprema Corte em 68, ou seja, virou uma batalha judicial entre criacionistas e evolucionistas. O caso Epperson versus Arkansas, que foi julgado em 68, em que a Suprema Corte Federal estabeleceu que a teoria da evolução pode ser ensinada nas escolas, dado que é científica, mas não o criacionismo, que é uma crença religiosa, e, portanto, viola a primeira emenda da Constituição, que determina a separação entre Estado e Igreja. Então teve esse processinho aqui entre esse Epperson e o Estado do Arkansas. Aí a Suprema Corte entendeu que a teoria da evolução é científica e a criação é apenas uma crença religiosa. Tá bom? E a primeira emenda dos Estados Unidos fala que o Estado é laico, tem uma separação entre o Estado e a Igreja. Então não pode se ensinar uma coisa só porque algumas pessoas têm essa crença. Os criacionistas então mudam de estratégia, já que a teoria da evolução não podia ser banida. Então eles passam a lutar por igual tempo para Creation Science e para Evolution Science. É aqui que entra em cena o citado Morris e seu fiel escudeiro Duane Gish, um PhD em bioquímica, astro dos debates anti-evolucionistas, organizando o Creation Science Research Center em 1972, ou seja, um centro de pesquisa científica da criação, junto ao Christian Heritage College de San Diego, na Califórnia. Nos 2 anos seguintes, eles espalham os livretes Science and Creation, destinados a alunos de 1 a 8 anos, de primeira a oitava séries, em 28 estados americanos, ou seja, eles pegam e vão espalhando esses panfletos. A ciência da criação sustentável deve ter proporcionalmente o mesmo espaço reservado à ciência da evolução nos currículos escolares, ou seja, eles queriam que as crianças aprendessem criação. Ao mesmo tempo, o CSRC desenvolve campanhas em que atribui ao evolucionismo a decadência moral dos valores espirituais, a destruição da saúde mental e o aumento dos divórcios, do aborto e até das doenças venéreas. Olha que bobagem. Só porque ensinava-se evolucionismo, eles achavam que isso ia causar decadência moral, divórcio, aborto, doença. Nossa, é surreal isso. Aí James Horrigan, em 1979, o ano que eu nasci, no livro chamado Change or Design, também utiliza-se do termo design inteligente, sendo que tal termo também foi utilizado por Fred Hoyle em 1982, no que se refere à panspermia. Em 1981, a Louisiana aprova a lei de tratamento equivalente da ciência da evolução e da ciência da criação para a educação nas escolas públicas, sendo que em mais de 25 estados, legisladores se engajam em projetos a fim de que a criação recebesse o mesmo status de ciência. Então, o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, eles determinam que tem que ser ensinado os dois para as crianças, criação e evolução. Perdão. Aqui a gente fala demais, eu vou ficando com a garganta seca. Ainda em 1981, foi julgado o caso de McLean versus o Arkansas, aquele mesmo estado ali acima.
onde se processou o Estado do Arkansas pedindo que o criacionismo fosse ensinado nas escolas como uma teoria alternativa à evolução. Aí o juiz Overton julgou então se criacionismo era ciência e ele decidiu contra. As testemunhas foram o paleontólogo Stephen Jay Gould, o biólogo geneticista Francisco Ayala e o filósofo Michael Wood, dentre outros. O juiz federal William Overton proferiu uma sentença memorável, reproduzida em But It's Science, mas isso é ciência? Em que, definindo o que é ciência, concluiu que o conceito era inaplicável à autodenominada Creation Science, ou seja, a ciência da criação, não era ciência, e o juiz entendeu isso. Tanto que esse juiz Overton, ele escreveu o seguinte, ciência é o que é aceito pela comunidade científica, e o que os cientistas fazem, e completa. Mais precisamente, as características essenciais da ciência são: é voltada para as leis naturais, deve ser explicativa em relação às leis naturais, é testável no mundo empírico, suas conclusões são provisórias, isto é, não constitui necessariamente a palavra final, é falsificável. São características que faltam à ciência da criação, explica o juiz, porque esta faz referência a uma intervenção sobrenatural, a um criador que teria gerado o universo a partir do nada, creation ex nihilo, ou seja, inclusive de nihilo que vem a palavra nihilismo, eu acho, se eu não estou enganado, conforme escrito nos primeiros 11 capítulos do Gênesis. A Creation Science é, na verdade, religião, posto que seus argumentos não são explicativos em relação à natureza, não são testáveis nem falseáveis. Ou seja, na ciência tem que ter um ponto de falseabilidade. Em poucas palavras, pertence ao terreno da fé. Era inconstitucional, portanto, a lei do Arkansas, por violar a separação constitucional entre Estado e religião. No caso Edwards versus Aguilar, julgado em 1987, a Suprema Corte se pronunciou no sentido de que os governos deveriam manter neutralidade na questão religiosa, sob pena de violar a Constituição, especialmente a cláusula de estabelecimento da primeira emenda e a 14ª emenda. Com todas essas derrotas judiciais, os grupos religiosos se desdobram para tentar revestir suas convicções criacionistas de roupagem científica. É daí que brotam teses esdrúxulas, como a do design inteligente. Ou seja, como eles não podiam mais ensinar criacionismo nas escolas, eles tentam dar uma roupagem científica para o criacionismo religioso. Já que a Constituição afirma que a escola pública não pode ensinar religião, é preciso transformar a fé em ciência. E, infelizmente, é isso que faz o neocriacionismo. Os proponentes do design inteligente propagam suas ideias por meio do Discovery Institute de Seattle. Essa organização, que tem orçamento anual de 1,1 milhão, é majoritariamente financiada por fundações cristãs conservadoras. Assim, ao final do século XX e início do século XXI, surge o design inteligente ou teologia natural modernizada, cuja estrutura do trabalho tem o objetivo duplo: contestar a teoria da evolução e provar o design na natureza. Em 1989 é publicado Of Pandas and People, ou seja, sobre pandas e pessoas, revisados por Berry em 1993, em cujos esboços, praticamente, todas as derivações da palavra criação, alusivas ao criacionismo, foram substituídas pela palavra design inteligente. Esse livro apregou a ideia de o design inteligente ser uma alternativa à teoria da evolução. A sentença sobre o caso Edwards versus Aguilar influenciou o jurista Philip E. Johnson, que no ano de 1991, no seu livro Darwin ou Truel, defendeu a permissão inferências sobrenaturais de criação na ciência, em combate ao naturalismo metodológico do método científico. Assim, substituí-lo pelo realismo teísta, conforme o documento de Wedge Strategy, ou Estratégia da Cunha. Seus objetivos são derrotar o materialismo científico representado pela teoria da evolução, reverter a sufocante visão de mundo materialista e substituí-la por uma ciência consoante com as convicções cristãs e teístas, afirmar a realidade de Deus, renovar a cultura americana, moldando a política pública para refletir os valores cristãos conservadores. Eu vou ler só mais um pedacinho, pessoal, aí eu vou fazer o próximo vídeo, tá? E em 1995, o Discovery Institute financia o Centro para a Renovação da Ciência e Cultura, cujo propósito é o de promover a busca pelo movimento do design inteligente via apoio político e público, a fim de estabelecê-lo como uma visão alternativa à teoria da evolução baseado na criação.
Então aqui nós vimos até agora como que surgiu o design inteligente, né? Depois de várias batalhas judiciais, os cristãos criacionistas, eles começam a criar o criacionismo com roupagem científica, tá bom? Agora eu vou fazer a parte 2 do vídeo, que não vai ficar muito grande e pesado para enviar, tá bom? Paz a todos.